Boa noite, amados. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo para termos o privilégio de estudarmos a sua palavra conforme ela está em Apocalipse. Nós sabemos que é bem-aventurado aquele que lê, aquele que guarda, aquele que ouve as palavras da profecia desse livro. E nós temos estudado que só Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, é que é digno de abrir o livro, que dá posse, que devolve aquilo que é a de Deus por direito de criação e que foi usurpado pelo maligno. E nós sabemos que essa reintegração de posse vai se dar por meio de juízo. E o Cordeiro, no uso do seu direito de abrir esse livro, esse rolo que se encontra nas mãos do Pai, ele vai concedendo permissões. Então isso a gente vê a partir do capítulo 6, quando o Cordeiro começa a romper os selos, e no momento que ele rompe o primeiro selo, ele concede autoridade para um homem. E esse homem, como representante de Satanás que vem para matar, roubar e destruir, tudo o que ele vai fazendo traz como consequência morte e destruição. O primeiro selo se rompe e um cavaleiro do cavalo branco, que é uma contrafação de Cristo, que é um falso Cristo, que é um que está no lugar de Cristo, que usurpa o lugar de Cristo, sai vencendo e para vencer, e lhe é dada uma coroa, ou seja, lhe é dada permissão para obter êxito. E o governo dele vai ser exíguo, vai ser pequeno, vai ser pífio. 3 aninhos e meio, pífio, 3 aninhos e meio. Mas mesmo assim vão ser 3 anos, na realidade são 7 anos, né? São 7 anos, que é toda a tribulação, mas que se abreviam em 3 anos e meio, porque nós sabemos que ele vai efetivamente governar por 42 meses. Porque durante a primeira metade da semana, o governo vai estar sobre os pés, né, daquela estátua do Nabucodonosor, até que os reis resolvem entregar o seu poder. Isso nós vamos ver daqui uns 200 meses, quando a gente chegar lá em Apocalipse 17, né? Apocalipse 17, 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora, ou seja, por pouco tempo, aqui não é 1 hora literal. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem, ou seja, chega um momento em que eles entregam esse poder a besta. E isso por permissão divina. Isso por permissão do Cordeiro, que é aquele que abre os selos. Nós vemos em Apocalipse 13 que tudo que ele tem lhe é dado. Foi-lhe dada uma boca, foi-lhe dada permissão para que pelejasse com os santos. Está no versículo 5, no versículo 6, no versículo 7 de Apocalipse 13. Então o Senhor Jesus Cristo, como Cordeiro, é o único que é digno, o único que é aquele que representa o homem diante de Deus. E ontem nós aprendemos no culto, né, que Deus estava em Cristo. Eu gostei muito disso, né? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então ele é o único que é o parente remidor do homem, aquele que pode resgatar essa herança, essa propriedade que neciamente foi entregue por Adão a Satanás. Então o nosso parente remidor, aquele que é um homem, o filho do homem semelhante a nós, ele vem e resgata essa propriedade. Então o assunto, vamos dizer assim, de Apocalipse é o resgate da titularidade, é a reintegração de posse, é o universo voltando às mãos daquele de quem é o direito, no caso o Criador, no caso Deus, que é representado pela pessoa do Filho. Aprove a divindade que o Filho, que consumou a obra de redenção, a obra de resgate, a obra de reconciliação, de redenção de uma forma mais sinteticamente falando, ele é o Redentor, é que ocupe esse lugar de destaque e assuma o trono de governo de todo o universo. E ele o faz
permitindo. Ele rompe o primeiro selo e permite que o anticristo tenha poder por um breve tempo, 42 meses. E esse cavaleiro do cavalo branco, ele implementa ações que trazem como consequência apenas morte. A sua política, ele traz como consequência guerras, porque tem uma disputa pelo poder, é o segundo selo. A sua política econômica traz fome, que é o terceiro selo. Isso traz como consequência no quarto selo a morte de um quarto da humanidade, sendo que desses, pelo quinto selo, a gente sabe que muitos são santos. E o sexto selo, que mostra a segunda metade da tribulação, aponta para um agravamento do juízo. À medida que a gente está recapitulando tudo isso, a gente viu e sabe. Se o nosso irmão Isaac não estiver amnésico, ele se lembra, né? Ou seja, à medida que os selos são rompidos, o juízo vai se agravando. Quando o sétimo selo é rompido, ele abre o ensejo e a oportunidade para que 7 trombetas toquem. Porque as 7 trombetas estão contidas no sétimo selo. E à medida que as trombetas tocam, a coisa vai piorando. O juízo vai se agravando. O juízo vai se acentuando. Mas, antes que esse sétimo selo fosse rompido, o Isaac observou muito atentamente que houve um parêntese. O capítulo 7 de Apocalipse, ele é um parêntese. Ele é um plus, ele dá um a mais, ele dá uma informação que cronologicamente não faz nenhuma falta, porque após o sexto selo, segue-se o sétimo selo. Você lembra que você aprendeu isso lá no terceiro período? Ele fez terceiro período? Primeiro período, segundo período, terceiro período, pré-primário, primeiro ano. Lembra, no primeiro período você aprendeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, depois do sexto selo aqui do Apocalipse 6, 12, olha, capítulo 6, a gente pula lá para o capítulo 8, 8.1 rompe-se o sétimo selo. Então o capítulo 7 é um plus, é um a mais, é um aposto, ele é um parêntese, ele é apenas uma explicação. É como diz o Isaac, ele é um flashback e um flash forward, né? Porque ele é um flashback no 7 de 1 a 8, porque ele aponta algo que aconteceu no comecinho da tribulação, antes mesmo que a tribulação começasse. Que Deus falou, stop! Antes que vocês, anjos, aí comecem a derramar meus juízos, segura as ondas. Segura a onda aí, segura os 4 ventos, que eu primeiro vou selar os meus. Aí ele sela 12 mil de cada uma das 12 tribos. E 12 vezes 12, né, um quadrado, leva a 144 mil selados. Judeus, descendentes lá da semente de Abraão, literal. Já Apocalipse 7, de 9 a 17, é um flash forward, que aponta para algo que vai ser visto historicamente lá no final da tribulação, que é a consequência do evangelismo desse batalhão de 144 mil apóstolos Paulo. O diabo vai tremer nas bases. Porque o apóstolo Paulo, ele fez um arraso. Um homem evangelizou um império inteiro. Você teve uma família que foi lá em Florianópolis e fez, e aconteceu. Foi lá e evangelizou dezenas de pessoas. Esse rapaz aqui, o apóstolo Paulo, o galardão dele é incomensurável, como diz o Ivan Araújo, né? Incomensurável, né? Inimedível, como diria o Isaac, né? Não tem como medir. Porque o rapaz, ele evangelizou um império inteirinho. E batia a pé, hein? Ele não tinha carro, não. E não se fala que ele andava de cavalo, que ele tinha trauma de cavalo, né? A última vez que ele andou de cavalo, ele estava indo lá para Damasco, ele caiu, meteu a fuça no chão, então ele tinha trauma de cavalo, ele ia on foot mesmo, ele ia a pé, entendeu? Então, andou o planeta, ele andou o Império Romano inteirinho evangelizando, ele ganhou milhões e milhões de almas, um apóstolo, um enviado. Aqui nós estamos falando de 144 mil apóstolos Paulo. Eles vão evangelizar o planeta inteiro. E por isso que é dito lá em Mateus 25 que o Senhor Jesus não vem enquanto o evangelho desse não for pregado a todas as nações. E esse papel vai estar sendo executado por esse pessoal aqui, ó, do Apocalipse 7, de 1 a 8.
E a consequência do evangelismo global desses 144 mil apóstolos Paulos, do qual ele era apenas um aborto, né? Ele falou, eu sou um nascido antes da hora. Os seus 144 mil vão acontecer daqui 2.000 anos lá dentro da tribulação. Eu sou só um aborto, alguém que está nascendo antes da hora. Eu sou uma antecipação, alguém nascido fora do tempo. É uma amostra do que vai acontecer lá dentro da tribulação. O diabo vai tremer, né? Então a consequência do evangelismo desses ditosos judeus vai ser uma multidão a qual não se pode enumerar. O Apocalipse fala aqui, ó. Apocalipse 7:9. Eis grande multidão a qual ninguém podia enumerar. É igual o Lulu Santos, já não tenho dedos para contar. É muita gente. É muita gente. É gente demais. É a consequência de um evangelismo estrondoso, né? Gente que vai converter de todos os povos, línguas, tribos e nações. E isso, o flash forward de Apocalipse 7 mostra isso. Mas se você comprar um vidrinho de Error X, aquele Error X, aquele corretivo, pincelar todas as letrinhas aqui do Apocalipse, vai ficar aquela página dura, né, de tanto corretivo. Apaga Apocalipse 7 inteirinho, apaga o número 8 também, vem e escreve um 7 nele. Não vai fazer falta nenhuma. Porque após o sexto selo vem o sétimo. Ele é um parêntese. Na ordem cronológica, na sequência dos juízos. Apocalipse 7. Carlos Augusto, que está de camisa azul, veio com sua esposa ao estudo hoje. Carlos Augusto veio com sua esposa ao estudo hoje. Eu apenas acrescentei entre vírgulas, com um aposto, com um parêntese, que você está de camisa azul. Mas tanto faz se fosse verde, vermelho, amarelo. Mas eu quis adicionar essa informação, por isso eu usei um parêntese, um aposto. Você já estudou isso, já? Ela que tem cara de professora de português. A Cida tem cara de professora de português, não tem? Não tem? É de português. Então vem as 7 trombetas contidas no 7º selo. E à medida que os juízos avançam, eles vão se intensificando. As 4 primeiras trombetas, elas não atingem o homem diretamente, mas elas atingem o meio ambiente. Elas atingem o lugar onde o homem vive, o planeta Terra. Elas atingem aquilo que Deus concedeu como graça logística a qualquer um. O bom, o mal, qualquer nação, não importa. É a graça logística, a água, o sol, a folha verde. Mas Deus, tipo assim, presta atenção, rapaz! Olha aí as coisas acontecendo. Se liga. Você tem que cogitar. Você está direcionando a adoração que deveria ser do Criador sem desculpar. Você está acreditando a criatura, aquilo que é feito de pedra, de pau, de barro, de ouro, de prata. Então Deus atinge o homem no seu ecossistema para ver se ele acorda. Então ele interfere na terça parte das águas, na terça parte do verde. Primeira trombeta, terça parte do verde. Segunda trombeta, terça parte da água. Terceira trombeta, do cis, a quarta. Aí vai. Aí quando chega na quinta, termina a quarta trombeta, aí no verso 3 fala assim: ai, ai, ai dos que moram sobre a terra, porque ainda tem 3 trombetas para tocar. E essas 3... elas atingem o homem propriamente dito. Agora Deus não vai tocar na árvore, não vai tocar no córrego, não vai tocar no bichinho, ele vai tocar no homem. Você não está prestando atenção, você não está acordando. Eu estou longanimamente, macrotumicamente, benignamente exercendo meu juízo de forma indireta, não atingindo diretamente você, homem natural incrédulo, para ver se você percebe e acorda, e se rende, e converte. Tem aí 144 mil evangelizando, presta atenção no que eles estão falando, mas ele não quer acordar. O homem, ao invés de fugir para a vida, a gente vê na quinta trombeta, que ele procura a morte, e a morte foge deles. Vai sair um exército, Satanás vai abrir o abismo,
tem anjos nervosíssimos. A elite do Satanás está lá presa, milhares de anos. Doido para ser solto. Igual aquele pessoal do Silêncio dos Inocentes. Tem que ficar amordaçado, amarrado. Perigosíssimos. Vão ser soltos. E vão sair por aí, ó, dando chicotada de dor para tudo quanto é lado. Matando não, atormentando os homens. Por 5 meses. Deus ainda não permite que o homem morra. Porque ele quer que o homem sofra para, através do sofrimento, perceber que algo anormal, algo anômalo, algo de diferente está acontecendo. Mas o homem não acorda. Aí a sexta trombeta se toca e algo pior ainda acontece. Que criaturas infernais, exércitos de criaturas infernais, que antes só estavam atormentando, agora vão matar. Atormentar e matar. Aí agora vai ser uma carnificina. A palavra fala que, Apocalipse 9:18, foi morta a terça parte dos homens. E segundo projeções vai ser algo em torno de 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas, não é pouca gente não. São 10 Brasis. O Brasil tem 200 milhões de pessoas aproximadamente. São 10 Brasis. Caso algum você fazer um comentário. Esses acontecimentos que a gente está lendo aqui em Apocalipse, estudando, eu queria entender o seguinte. Pelo que está acontecendo hoje no planeta, numa visão geral, em termos climáticos, ecológicos, etc. Você acha que isso vai acontecer antes do ano 2030 ou não? Eu vi um noticiário de ontem para hoje que teve uma onda de calor na Índia, matou muita gente, você ficou sabendo? Matou gente pra caramba. Pois é. De qualquer maneira, o que a palavra fala que se a primeira metade da tribulação, antes que esses juízos mais ferozes aconteçam, é o princípio das dores, o que está acontecendo agora é o princípio dos princípios das dores. Ou seja, Deus, na sua longanimidade, na sua macrotomia, está meio que preparando o homem para esses juízos, para não vir de uma paulada só. Então, a gente não pode estabelecer datas, mas pelo andar da carruagem a coisa não demora muito não. A gente vê, mesmo porque uma das características da escatologia, né, do cumprimento profético, é uma aceleração à medida que o cumprimento se aproxima. O abreviamento, exatamente. As coisas que antes aconteciam ao passo de milênios, à medida que se aproxima da consumação, começa a acontecer ao passo dos séculos. Aí quando você anda a passo de séculos, aí a coisa se aproxima mais, aí começa a andar a passo de décadas, depois a passo de anos, de meses, de dias, de horas. A coisa vai só se acelerando. Dentro mesmo aqui da tribulação, a gente vê que vai havendo uma aceleração do cumprimento das coisas. Exatamente, a narrativa mostra isso, e o âmbito geral escatológico profético também mostra isso. Porque agora, quando a gente escuta e estuda Apocalipse, a sensação que eu tenho é que leva 100 anos isso. Mas do jeito que você fala e explica, e do jeito que eu vejo as coisas acontecerem, o sentimento que eu tenho é que não é em torno de 30, 40 anos. Os próprios futurólogos, existe o futurólogo, sabia que existe o futurólogo? Futurologia, né, o que estuda o futuro. Eles normalmente fazem previsões e sempre eles estão tendo que fazer uma revisão das suas previsões. Eles fazem a previsão assim: pelo andar da carruagem, o buraco na camada de ozônio, o aquecimento global vai levar aí algo em torno de 70 anos. Daí a pouco eles observam. É porque se aquilo que aponta para a consumação das coisas fosse linear, aí seria realmente dessa forma.
Ah, eu tô andando com o meu carro a 50 km por hora. Vou usar uma linguagem que você entende, né? O meu carro consome 15 km por litro. Eu tô com X litro. Após andar X km, meu tanque acaba. Mas não é. Existem fatores que se auto-incidem, que interagem e que multiplicam e que fazem com que a coisa se acelere. Tudo bem, no andar da carruagem o planeta vai esquentar X grau até 2078. Eles fazem lá os cálculos deles, né? Você já viu esse tipo de pesquisas? Quem tem os Discovery aí, essas coisas. Isso vai subir tantos graus pelo andar da carruagem. Mas aí passam-se 10 anos, eles veem que aquilo que eles previam e esperavam para acontecer em 25 anos já aconteceu em 8. Poxa, então a coisa acelerou, porque existe uma incidência, uma interação de fatores que faz com que a coisa se multiplique e se acelere fora daquilo que havia previsto. Porque não somente se aquece, mas no que aquece o passarinho já não bica a romãzinha, aí a romãzinha ele já não excreta aquela sementinha, e que já interage no riozinho, que interage na folhinha, que interage no solzinho, que interage no homizinho, aí a coisa multiplica, interage e piora. Aí você tem que refazer os copos. A gente tava, vamos chamar assim, né? A gente tava achando que o negócio ia esgotar as reservas minerais de selênio até 2098. Aí não, já vê, pelo que eu tô vendo aqui, vai ser só até 2050. Aí daí a pouco você tem que refazer. Opa, já não é até 2050, acho que é até 2022. Aí daí a pouco, pelo andar da carruagem, não vai até 2013 esse trem não. A coisa vai se complicando. Por isso, e o que é profético? É porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não contém a verdade, como diz Valdemar Leal Lucas. Ela não contém a verdade, ela é a verdade, entendeu? É que a coisa se acelera. E isso agora os cientistas estão só falando que a Bíblia já fala milhares de anos. Mas de qualquer maneira, o nosso assunto hoje é Apocalipse 10. Então vamos dar uma... Vamos dar um descanso. Chegou mais um parêntese. Chega de bordoada, só para concluir assim. Chega de bordoada, né? Chega de bordoada. Antes que a cacetada maior vem. A pior de todas, que é a 7ª trombeta. Porque ela contém as 7 taças. Que aí é um derramamento rápido de toda a ira de Deus, intensa, sem mistura. Aí não tem nada diluído lá não. Aí ela agora vem pura. Não é on the rocks. Agora é pura. Entendeu? Que vai ser o caso da 7ª trombeta. Deus, porque a 7ª, o primeiro parêntese, que foi o capítulo 7, respondeu a uma pergunta. Os 6 que estavam se escondendo debaixo das cavernas das montanhas falaram assim: quem é que pode suster? Do jeito que a coisa tá, não vai sobrar ninguém. Aí o capítulo 7 veio mostrar que vai ter gente que vai conseguir se sustentar e ficar em pé, que são os eleitos. O capítulo 10, 1 a 11, 13 vem mostrar o porquê do juízo. O porquê do juízo. Tem uma pergunta? Uma pergunta pela internet que pergunta o seguinte: em qual momento vai acontecer isso na tribulação? O isso é o que seria? É porque nós fizemos há uns 5. É porque agora eu não sei. E o isto não veio explicar qual que seria o isto. Mas de qualquer maneira, algumas quintas-feiras atrás, nós traçamos um paralelo entre o Apocalipse de 6 a 19 com Mateus 24 e 25. E nós vimos que a coisa se acelera e se intensifica na segunda metade da tribulação. Isso de acordo com o que o Senhor mesmo falou profeticamente em Mateus 25, em resposta à pergunta dos discípulos. Que os discípulos, os apóstolos, perguntaram o seguinte: Senhor, qual que é o sinal da tua vinda? Se você for resumir, o sinal da tua vinda é a tribulação. A tribulação é o sinal da vinda de Cristo. E se esses dias não tivessem sido abreviados, não ia sobrar ninguém. Ah, tá. Isso é no início da segunda metade. Na segunda metade. A morte dos 2 bilhões de pessoas, que no caso
é a sexta trombeta, eu creio que seja ali na metade da segunda metade. No início da segunda metade. No início do quarto da tribulação. Vamos dizer, a tribulação tecnicamente, escatologicamente, é dividida em duas partes. A primeira metade de 3 anos e meio, a segunda metade de 3 anos e meio. Então eu diria que seria no 22º mês da segunda metade. Algo em torno disso. Né? Ou seja, no terminar do terceiro quarto da tribulação, no início do quarto. Tá difícil de entender, não? Entendeu? Pega a tribulação de 7 anos, pica em 4 pedacinhos. A sexta trombeta toca ali no finalzinho pro iniciozinho da transição do 3/4 pro 4/4. Entendeu? Ou seja, passados aí 42 meses mais 21, lá pro 61º mês da tribulação. Algo em torno disso. 61º para o 62º mês da tribulação. Que a tribulação é composta de 84 meses, né? Sendo 42 meses de falsa paz e 42 meses de bordoada divina. Nós estamos aqui, sim, 5 anos e alguma coisinha. 60 meses dá 5 anos, né? No iniciar do 6º ano, toca-se a sexta trombeta. Estabeleceu-se uma cronologia superficial. Né? E o homem, a palavra fala, o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até se tornar um dia perfeito na presença de Deus. Não é? Isso não está lá em Provérbios? De fé em fé, de glória. Não, se não me engano, é Provérbios 4. Agora eu não estou me lembrando essa passagem, mas fala que o caminho do justo é como a luz. É que o meu provérbio é tão rabiscado que não dá para achar nada nele. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o caminho do ímpio é como a escuridão. Nem sabe ele em que tropeça. Não fala assim? Nem sabe ele em que tropeça. É o que está acontecendo aqui na tribulação. O juízo está caindo intensamente. E o homem, ele é tão panguá, como diz o Clésio, né? É tão panguá. É filho do Sandeu, né? Como diz o Clésio na Gama Fernandes. Ele é tão sem percepção das coisas. Ele é tão cego espiritual que pode ser que seja que ele não saiba por que aquilo está acontecendo daquele jeito. Apesar que está bastante óbvio. Tem 144 mil judeus avisando. Existe um anjo no céu passando e gritando. Existem 2 testemunhas que morreram lá em Jerusalém, que ficaram 3 anos e meio avisando, denunciando o anticristo, seu pacto com os judeus. Nessa altura do campeonato eles já morreram. Eles morrem no final dos 42 primeiros meses da tribulação. Eles têm um ministério de 1260 dias, que é a primeira metade da tribulação. Nós já estamos dentro da segunda metade. Então já houve um ministério de 3 anos e meio das testemunhas mártires, que alguns dizem que é Elias e Moisés. Ainda existe o testemunho de 144 mil apóstolos Paulo, planeta fora. Existe um anjo passando pelo céu, gritando o evangelho do reino. Mas pode ser que existe um bobão que ainda fala assim, por que será que as coisas estão assim? Por quê? Deve ser o fim do mundo. Então, o capítulo 10 vem trazer uma resposta. O capítulo 10, 1 a 11, 13, que é parentético, assim como o capítulo 7, que é mais um capítulo plus. É aquele, aí você vai comprar outro error X, viu? Vai comprar mais um corretivo e vai pincelar mais 2 páginas do Fabi que vão ficar durinhas, né, de tanto corretivo. Apaga desde os 10, 1 até o 11, 13, que cronologicamente não vai fazer falta nenhuma.
Porque ele é a camisa azul do Carlos Augusto, ele só está dando uma explicação a mais. E esse capítulo 10, 1 a 11 e 13, ele fala de titularidade. Se você for dar um título para capítulo 10, 1 a 11 e 13, você pode colocar lá. Titularidade. Tudo nesses capítulos falam de titularidade. O nosso irmão Geraldo, o Gordinho, vai fazer uma pergunta. Outro dia eu vi um comentário na televisão de uns teólogos que as duas oliveiras, né? Você falou aí que muitos acreditam que vai ser Elias e Moisés. Mas porque não, duas oliveiras as duas oliveiras seriam, alguns acreditam que é Moisés, mas Moisés morreu e o próprio Deus sepultou ele, né? E Elias, né? Tem uma passagem acho que quando os discípulos indagam, né, a respeito lá de João Batista, né, para Jesus, aí ele fala que, né, que Elias já tinha vindo. Aí muitos estavam acreditando que era o João Batista, mas não era o João Batista. Ele estava exercendo o ministério de Elias, né? Quando Jesus Elias já veio, né, para restaurar a questão lá, né, me parece que do reino lá. Então aí os teólogos falando sobre isso aí outro dia na televisão, eles falaram o seguinte, né, dentro do que eu acabei de falar, que vai ser dois judeus que vão ser levantados, não vai ser nem Elias nem Enoque, porque Enoque Deus levou ele, né, trasladou e disse que ele não experimentaria a morte, né, Enoque. Então o Enoque também está descartado. Então eles acreditam que vai ser dois judeus que Deus vai levantar, mas num ministério parecido com o de Elias e de Moisés, por causa do que eles vão exercer, né? Do que eles vão exercer, do que eles vão fazer. Vai parar de chover, vai orar, vai cair água, que era o que Elias fez, né? Vão ser dois, a semelhança de Moisés, né, e de Elias, mas não necessariamente Elias e nem Moisés nem Enoque. Simplesmente exercer o ministério à semelhança dessas pessoas aí. Mas são os dois judeus que vai estar na época, não vai ser. Eu tendo a concordar com o irmão. Que sejam dois judeus que vão. Porque porque nós estamos já prestes a entrar no capítulo 10. O capítulo 11 é ali, né? Num dobrar de esquina, ou seja, daqui 2 semanas, mais ou menos, nós vamos estar estudando Apocalipse 11, quando será oportuno discutirmos essas questões. Mas eu tendo a crer como irmão, que não vai ser. Tem gente que diz, não, vai ser Enoque e o Elias, tem que ser, não pode ser outro. Não, vai ser o Moisés e o Elias. Não, vai ser o Elias e o Enoque. Fica brigando, acho que não é nenhum, nem nenhum. Vai ser dois judeus, normal. Exercendo, porque só para antecipar Apocalipse 11, a grande questão do ministério das duas testemunhas é um refresh, é um trazer a memória, é fazer as pessoas pensarem, em especial o judeu, é fazer o judeu pensar. Você conhece Moisés? Conheço bem, a gente lê Moisés todo sábado nas nossas sinagogas. Eles têm uma verdadeira idolatria com o nome de Moisés. Moisés me faltando a palavra aqui, é o representante máximo da lei, né? Ele que deu a lei, através dele que Deus deu a lei. E Elias é o representante máximo dos profetas. Existiram dezenas de profetas. Então, como fala assim, Elias Moisés e Elias, as leis e os profetas, Elias e Moisés. Então é o testemunho da lei e o testemunho dos profetas. Jesus mesmo no caminho a Emaús, conversando com Cleófas e o outro, ele discorreu por toda a lei e os profetas daquilo que se dizia a respeito dele mesmo. Ou seja, eu creio que o ponto de Apocalipse 11 é o trazer à memória, é fazer o judeu pensar. O grande Moisés, a semelhança dele, algo está apontando para Jesus Cristo. Esse judeu qualquer, a semelhança de Elias, trazendo a memória de Elias, aponta para Jesus Cristo. O nosso ministério tem a duração do ministério que Jesus Cristo teve. A nossa morte, a morte das duas testemunhas, vai ser crucificado à semelhança de Jesus. Eles vão ser assuntos aos céus, diante dos olhos das pessoas, subindo numa nuvem à semelhança. Então o grande da pregação das duas testemunhas é fazer o judeu lembrar e pensar. Aí o judeu vai ficar assim, ó, do jeito que a Elaine gosta.
será que aquele Jesus então é o Messias? Será que nós matamos o homem? É isso que as duas testemunhas querem, fazer eles despertar, acordar. Então, esse aí que nós estamos achando que é, quem é? Ué, se Jesus é aquele que nós matamos há 2000 anos, então eu tô achando que esse aí que nós estamos assinando o tratado com ele, mas não, sujou. Aí o homem começa a perseguir os judeus, entendeu? O ministério das duas testemunhas é acordar o judeu, não é pro planeta, é acordar o judeu. Mas vai incomodar o planeta inteiro, em especial a besta morri de ódio deles. Só que não tem como tocar neles, eles têm uma proteção especial de 3 anos e meio. Lembra lá naquela passagem bacana lá dos reis lá? Chegava lá o general com 50 soldados, falou: Elias, faz favor, desce daí, tô mandando. Vou entrar aí, vou igual o Figueiredo, vou prender e arrebentar. Eu prendo e arrebento, lembra que o Figueiredo falava? Ah, é? Caía fogo do céu, morria os 50. Com o capitão e tudo. Lembra? Tem essa parte da veterana. Aí chegava mais sim, aí o rei, o Acabe, nervoso, igual a besta. Vai lá, mata esse cara. Não para de falar de mim, da minha mulher, fica me dedando aí. Ia lá mais um capitão com 50. Eu disse: ah, é? Vou me prender, me arrastar, me algemar, me dar um pau de arara. Caía fogo do céu, matou mais um capitão assim. Já o terceiro capitão já chegou, já de joelho. O negócio é o seguinte, eu sou pai de família, eu ganho pouco. Eu tô aqui só cumprindo ordem, não manda fogo em mim, não quebra meu gai aí. Vem comigo, vamos lá conversar com Deus. Não. Você pediu com um jeitinho, com você eu vou. Aí ele foi. Entendeu? Mas vai ser desse jeito. Igual o Elias, lembra igual o Elias fazia? Ah, é? Você veio aqui me matar, eles vão fazer cair fogo do céu. Então, eles são intouchables. Eles são os verdadeiros os intocáveis, né? Por 3 anos e meio. Mas agora nós estamos adiantando assunto aqui, que isso é assunto de daqui 2, 3 semanas. Esse lance do pessoal ficar meio panguá na época da tribulação. Que é o nosso assunto de hoje. E Deus fazendo os milagres, maravilha, para conquistar eles, né? Numa boa. Isso não é por causa da tecnologia, não, que vai deixar eles panguá? Também. Vai deixar eles cegos? A palavra fala que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam. Sim, tudo que Satanás faz, tem um objetivo de negar, de contrafazer o que a palavra de Deus diz. Para isso, ele usa tecnologia, ele usa mentira, ele usa religião, ele usa tudo. Claro, o James e Jambres, né, imitavam os sinais de Moisés. Então vamos ao nosso texto áureo, como se diz, né? Apocalipse 10, versículo 1. Versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu. Apocalipse 10, 1. Envolto em nuvem com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Está meio alto, né? E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Parece um eco, né? Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, segunda vez que é dito isso, hein? Levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O céu, a terra e o mar. Lembra dessa? E tudo que neles há. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, está vendo a aceleração da coisa? Nos dias da voz do 7º anjo, que está prestes a tocar, ele já vai tocar logo aqui na frente. Aqui, ó.
Capítulo 16. Então, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo. Terceira vez que fala isso, hein? Em pé sobre o mar e sobre a terra. É o anjo bibliotecário. É o nosso anjo bibliotecário. Ele cuida dos livros de Deus. A gente já viu esse personagem lá no capítulo 5. Lá no capítulo 5. Só que lá no capítulo 5 ele tinha um livrinho todo lacrado. Um livrinho não, lá tinha um rolo lacrado. Aqui ele tem um livrinho aberto. Está aberto. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente, eu lembro do Valdemar, ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Engraçado. Tudo é exegese, é uma delícia, né? É o caso do Jeremias e o caso do Ezequiel. Nós vamos entrar lá. Observe, ele fala assim, ó: toma-o e devora-o, porque certamente ele será amargo no teu estômago e doce na sua boca. Isso é a ordem do resultado. Agora, a ordem da experiência pessoal. Nós vamos ver isso em detalhes exegéticos, minuciosamente, versículo por versículo. Esse capítulo é um dos meus favoritos. Tomei o livrinho da mão do anjo, eu o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Isso aqui é de uma profundidade, isso é uma delícia. Então me disseram, agora está no plural poético, né? É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas, já não são tribos, e reis. O detalhe exegético. Então nós estamos vendo que este parêntese, ele surge num ponto da revelação em que os juízos mais severos estão acontecendo. Não é verdade? A quinta e a sexta trombeta foi de lascar. É um bando de escorpiões gafanhotos, com dentes como de leão, cabeça como de mulher, rosto como de homem. Saiu atormentando os homens por 5 meses. Sem direito a morrer. Sem direito a morrer. E a sexta trombeta foi pior ainda. Foi o quinto juízo, a quinta trombeta, piorada, né? Porque além de atormentar, com as caudas, que tinham serpente na ponta, e causava dano, se ficasse na boca da frente da boca do rapaz, do cavalo, do cavaleiro, aí lascou. Porque você torrava na hora. É só com o bafo do bicho. Inclusive, eu já vi a mentira desses filminhos do Spielberg aí, que, às vezes aquele tiranossauro dá aquela bafejada no menino que tá lá dentro do carro. Eu já vi, eu tinha uma época aí, eu era alucinado com esse assunto de dinossauros, meus meninos que eu digo, né? Meus 3 filhos são experts em dinossauros, tanto que, sério, são mesmo. Se um tiranossauro bafejasse no você caía morto. Porque ele era um carniceiro, ele se alimentava de cadáveres dos outros bichos. Só o bafo dele te causaria uma infecção generalizada instantânea. Só com o que sai de bactéria podre de desgraceira da boca dele, você caía morto. Só com o bafo do bicho. Como diz Elaine, né? Se ficar na frente do bafo dos cavalos desse pessoal aqui, ó, é fogo, fumaça e enxofre. Torra na hora. Entendeu? Então, você vê que esse parêntese ele vem num momento em que a coisa está crítica, né? Juízos, para usar o superlativo absoluto, se é que existe, né? Severíssimos, não é professor de português? Severíssimos é o superlativo absoluto, severo, é severíssimos. Muito severos acontecendo. E antes que as últimas e mais amargas e mais severas gotas do juízo de Deus sejam despejadas pela goela dos incrédulos abaixo, que é o caso da 7ª trombeta, que traz consigo as 7 taças. Os 7 selos, houve muita macrotomia, né? Houve muita longanimidade de Deus.
Deus pausadamente ministrando o juízo, dando oportunidade para o homem se arrepender. Com a abertura do 7º selo e o toque da 7ª trombeta, os juízes ficaram um pouco mais intensos, mas ainda havia oportunidade para arrependimento. Mas, com o toque da 7ª trombeta, quando o mistério de Deus se cumpre, que nós lemos aqui, aí não tem oportunidade de salvação. Aí vai ser a geração maldita que vai experimentar o cálice da ira de Deus sem uma gotinha de misericórdia, sem uma gotinha de macrotomia, sem uma dosinha. Alguém vai ter que beber esse cálice. Meu filho bebeu. Vocês não querem aceitar? Bebam vocês. Tudo aquele... Porque a gente leva uma vida inteira para colecionar pecado. Eu estava conversando isso hoje, não sei se era com o Joel, se era com o Isaac, se era com o Natan, hoje aqui na frente do computador. Você custa encher o seu arquivo de pecado. Vem Jesus Cristo, enquanto o pastor estava pregando, a pessoa ora, aceita Jesus, instantaneamente todos os seus pecados são apagados. Deus dá aquele shift del, não é? Você às vezes fica baixando foto, você leva milhares de horas para criar um documento, um arquivo, um shift del. Puf, apaga na hora, apaga, some, puf, cadê meus negócios? Estava aqui na tela, meu Deus. E não tem nem como recuperar, porque você deu o shift del, nem para lixeira não foi. Entendeu? Jesus Cristo dá um shift del nos nossos pecados. O grande pecado do homem é não receber o perdão dos seus pecados. Perdão dos seus pecados? O perdão dos seus pecados na pessoa de Jesus, né? Porque não foi Maomé, né? Qual é o mais não, preciso falar? Não igualmente, não receber Jesus perdão dos pecados na pessoa do Cordeiro que foi morto antes da fundação. Dá para complicar mais. Então, então, todas as mentiras que vêm sendo contadas desde a época do Éden, toda a idolatria que vem sendo praticada desde Babel, não é? Que Deus não imputou ao homem os pecados cometidos na sua ignorância. É a tolerância de Deus. O pastor falou isso ontem na pregação. Isso vem se acumulando. Vem se acumulando. A gente viu que o juízo da 6ª trombeta está ligado exatamente à questão da idolatria. O demônio que os homens adoram hoje são os demônios que o atormentarão amanhã dentro da tribulação. E ainda assim, mesmo após ser atormentado pelos demônios, eles não vão se arrepender da obra das suas mãos, nem dos seus assassinos, das suas furtas, das suas feitiçarias, dos seus homicídios, etc. Então, esses pecados que vêm se acumulando há milhares, centenas, milhares, dezenas, milhares de anos, há muito tempo, alguém vai ter que pagar essa conta. E essa geração maldita vai ter que engolir essa taça. Com a ira de Deus por todos os pecados acumulados ao longo desses milhões de anos, já que você não quer receber a minha oferta através do Filho. O reino de Deus tem que ser implantado, custe o que custar. Eu reivindico a titularidade daquilo que é meu e vou entregar para o meu filho de qualquer jeito. Quer vocês queiram, quer não. Nem que eu tenha que matar a humanidade inteirinha. Mas antes de matar a humanidade inteirinha, ele tenta salvar o máximo possível. Porque Deus não tem prazer na morte do perverso. Daí ele ministrar esses juízos tão paulatinamente, tão progressivamente, tão contagotalmente. Então você está falando da ira. Eu lembrei de uma coisa. Uma vez o meu irmão, né, que não era, eu acredito que não seja nascido de novo. Aí eu estava conversando com ele, meus parentes lá, que Deus já tinha derramado toda a ira dele sobre o Filho, na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então é fato. Só que aí ele me fez uma pergunta que ele me jogou na parede. Entendeu? Que na hora eu fiquei até nervoso, não soube responder pra ele. Eu achei que ele estava querendo fazer uma pegadinha. Entendeu? Pra me derrubar. Mas se Deus já derramou toda a ira dele no filho dele, por que em outras partes, depois que Jesus morreu, há citações de iras de Deus? Foi a pergunta que ele me fez, entendeu? E aí? E agora, José? E agora? A ira de Deus, ela é falada aqui em Romanos 1.
Lembra? Romanos 1, Romanos 2, nós citamos ela alguns domingos atrás, algumas quintas-feiras atrás. O assunto da ira de Deus está aqui em Romanos 1. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu. Contra o quê? Toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, se existe perversidade, se existe injustiça, se existe impiedade, se existe perversão, está sob a ira de Deus. O perdão dos pecados, isso também é até assunto aqui. Romanos é uma... Subindo na carona. O Jesus Cristo, a palavra fala que Deus o fez pecado por nós. Ele fez maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É a questão da substituição. Dentro do pacotão da salvação, um dos detalhes é a substituição. Ele nos substitui. Mas, a semelhança daquilo que nós vamos estudar aqui em Apocalipse 10, existe aquilo que é proposto, mas existe também a experimentação pessoal. Tem que haver uma apropriação pessoal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas é aquele que invoca o nome do Senhor é que é salvo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que foi enviado, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Pecado, juízo, justiça. O pecado é do homem, o juízo é sobre Cristo, e a justiça é o que é imputado. Assim se aceita o sacrifício vicário, no que quando não se aceita se substituído, aí você está debaixo. Como é que é a linguagem de João? Quem tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Por isso que ela se manifesta. Deus sempre é a favor de não manifestar a ira. Ele sempre é macrotumos, é longânimo, mas conforme a gente falou, tem os casos especiais. Foi falar recentemente na escola dominicana. Quanto mais pública for a coisa, mais rápido é a manifestação da ira. Alguém levantou a mão e ia fazer um comentário? Exatamente. Não é jogar, é aceitar que foi jogado, né? Quando você falou, experimenta, né? Essa salvação em Cristo. Então é a mesma coisa de você, essa troca, né? Que é a substituição. Aí aquela ira de Deus que está sobre você, você coloca sobre, né? Sobre ele. Quer dizer, só que aí, se eu não faço isso, a ira que já foi derramada sobre ele permanece sobre ele. A minha ira, né? Em tempo que foi derramado sobre ele, mas permanece sobre mim porque eu não fiz isso valer. Exato. Né? Não fez valer, você não efetivou. Eu não fiz valer. A coisa se efetiva pela fé. Né? É como um pacotinho de quiçu. A salvação, vamos dizer assim. Né? É necessário o copo do diluente, que no caso é a água, né? Não é soluto. Como é que é? Soluto mais solvente é igual a solução. Você já estudou isso em química? A salvação providenciada por Cristo é o soluto. É o pozinho do quiçu. A fé é o solvente. Na união dos dois, um belo copo de suco de framboesa. Eu queria fazer uma colocação aqui. É o seguinte. Quando você fala que Deus, naquele momento, ele estaria derramando a ira dele, eu já vejo assim, ele está aumentando a oportunidade do pessoal se converter. Claro. Que por mais que ele esteja derramando a ira dele ali, ele na verdade ele quer que a pessoa seja salva. Claro, sempre. Full time. É o que eu consigo perceber aí, né? Apesar bem. Não, é porque você fala de um jeito, hein? Porque você fala de um jeito, é como se Deus estivesse com raiva do ser humano, mas eu não vejo Deus tendo raiva da gente. Muito pelo contrário, ele até no último lapso da coisa,
Ele quer que o ser humano seja salvo. Com toda a bagunça que Satanás está fazendo. Entendeu? Acho que deu para perceber, né? Que eu estou tentando. Obrigado. Então, nesse momento de negras nuvens, em que juízos muito severos estão sendo despejados e os piores estão por vir, o capítulo 10 surge qual rainbow entre as nuvens, né? Com um arco-íris, com uma brecha de esperança, de explicação, com uma visão consoladora que vai explicar para o homem por que, que a coisa está acontecendo do jeito que está acontecendo. Para lembrar o homem que, apesar da resistência impenitente do ímpio, o que está acontecendo, passa lumicolo nisso que eu vou falar. Tudo o que está acontecendo e está prestes a acontecer é consequência da fidelidade de Deus à sua palavra. Só por isso. O que ele fala não pode retornar sem execução. Se ele falou, se cumpre. CQC. Custe o que custar. Se Deus falou, está falado. Então, essa geração está experimentando exatamente as consequências do cumprimento daquilo que Deus falou. Nós lemos aqui, pela boca dos seus profetas. Você falou o lance da titularidade. Ele vai dar titularidade para Jesus Cristo. Sim. Mas eu acho que até na última situação lá de concretizar essa cacetada que ele vai dar no homem, é mais no sentido, volta para mim, né? Me aceita. Eu não quero te destruir, mas eu vou ter que cumprir juízo contra você. Ele tem que cumprir a palavra dele. Por isso que ele deixa para o último instante o derramar da ira pura das taças. Porque o governo da terra é uma reivindicação justa dele. Então ela tem que ser reivindicada. O que Deus falou por boca dos profetas tem que se cumprir. Se o homem permanece impenitente, apesar de tanta oportunidade, falar, agora eu vou ter que fazer a coisa que na marra... Eu entendi o Apocalipse agora. Que bom. Porque esse é o espírito da coisa. Exatamente. Então, vamos à exegese do texto. Quando fala assim, outro anjo forte, lembra lá? Vi outro anjo forte. Esse outro é para distinguir dos anjos das trombetas. A palavra grega que é do mesmo tipo, porém é um outro. É um outro elemento do mesmo tipo. Esse é o nosso anjo bibliotecário, a gente já falou, né? Lá do Apocalipse 5:2. É o anjo. Esse anjo bibliotecário, ele aparece em 5 oportunidades no Apocalipse. Ele aparece aqui no Apocalipse 10:1. Ele aparece no Apocalipse 5:2. E ele vai aparecer de novo lá no Apocalipse 17, eu não me lembro o versículo agora. Ele é aquele anjo que joga aquela pedra com força no mar e falando, assim vai ser arrojada a Babilônia a grande. É só procurar lá onde está essa passagem lá em Apocalipse 17. Ele aparece 3 vezes no Apocalipse. O livrinho, a gente já falou, agora é um livro aberto. Ele é pequenininho, mas está aberto. Antes nós tínhamos um rolo lacrado, que está sendo paulatinamente, como diz o Isaac, gosta muito dessa palavra, paulatinamente está sendo aberto por Jesus Cristo. Porém, agora é um livro aberto. Deus não tem mais nada que esconder. Nós vamos estudar a palavra mistério, talvez na quinta que vem, nós vamos ver que é algo que Deus quer explicitar. Que a palavra mistério muitas vezes tem um sentido misterioso, né? Aquela coisa escondida, não é. Na Bíblia, mistério tem um sentido contrário do que tem normalmente. Na Bíblia, a palavra mistério significa aquilo que está para se revelar. Aquilo que não foi falado ainda, mas agora vai ser. Deus não tem nada a esconder. Descendo do céu, enfatiza sua origem e autoridade. Ele está envolto em nuvem porque isso aponta para a representação da glória divina. O arco-íris, a gente sabe, fala de fidelidade. O rosto como o sol fala da majestade. E as pernas como colunas de fogo fala da imutabilidade de Deus. Ou seja,
O conteúdo do livrinho é um conteúdo profético. Porque o João vai comê-lo, devorá-lo, para ser mais exato. Porque comer é assim, né? Você vai devorar. É algo gostoso. Né? E no que ele devora, ele é incumbido de profetizar. É necessário que ainda profetize a muitos povos, tribos, línguas e reis. Não é? Então isso implica exegeticamente que o conteúdo do livro ele é profético. Ele aponta para algo escatológico, para algo se cumprir. E que se apoia naquilo que já foi dito antes. Porque o cumprimento traz como consequência a execução daquilo que já havia sido falado antes, pela boca dos profetas. E a gente sabe o que está profetizando. Se for resumir, é Israel restaurado a sua comunhão com Deus, estabelecido, reunido de todas as nações para as quais ele foi esparramado, reunidos na terra da Palestina, tendo Jerusalém como capital, sob a égide de um governante davídico, Jesus Cristo, ao qual todas as nações anualmente se dirigem para adorá-lo e homenagear. Se você for resumir a profecia, é isso que fala. Israel restaurado na terra prometida, com sede em Jerusalém, tendo um filho de Davi, Jesus Cristo, lá assentado como rei, regendo com cetro de ferro, e todas as nações o servindo. Então, a tribulação é uma preparação para que isso aconteça. A tribulação vem aqui para reclamar a titularidade da terra para que Jesus Cristo sobre ela governe no milênio. Para dar cumprimento a isso que está profetizado pelos profetas. Sim. Você falou cetro de ferro. Cetro de ferro não dá ideia de ditador? Exatamente. Então Jesus Cristo vai ser um ditador. Sim. Hã? Ah. É algo que não se discute. Vai ter que ser do meu jeito, pronto e acabou. Não, democracia é de Satanás. É de Satanás. A voz do povo é a voz do capeta. Ele sabe que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é aquela que fala assim: crucifica, ô! Crucifica! A voz do povo só fala besteira. Eu acredito que a democracia, essa humana aí, é costa quente é uma costa quente que eles usam para libertinagem. Para se criar um povo libertino. Nós estamos dentro do tempo dos gentios. E os gentios pisam Jerusalém. E isso até o final da tribulação. Isso por permissão divina. E o governo que predomina no globo, que é o governo de Satanás, é o governo democrático. Né? O mundo já é maligno. Cetro fala de governo e ferro fala de inflexibilidade. Então é um governo inflexível, que não cede. O governado tem que ceder, o governante não cede. Mas esse é assunto lá para Apocalipse 20. Hein? Então nós estamos observando que o conteúdo do livrinho ele é profético, e é uma profecia que aponta para juízo, e esse juízo ele se apoia de acordo com os símbolos de nuvem, arco-íris, sol e coluna, pés como coluna de fogo, pernas como coluna de fogo, se apoia na glória, na fidelidade, na majestade e na imutabilidade divinas. Não é? Nuvem, glória. Arco-íris, fidelidade. Sol, majestade. Pernas como colunas de fogo, imutabilidade. Tenta empurrar uma coluna de aço. Empurra o pé do viaduto lá, se você for andando. Depois você me avisa, que lá tem aço. Né? Existe uma armação de ferro revestida de concreto. É imutabilidade. Então o juízo que esse livrinho contém, ele é um reflexo, ele se apoia, ele é uma resposta à glória, à fidelidade, à majestade e à imutabilidade de Deus. Aqui representadas por esse anjo. Esse anjo bibliotecário agora ele é o procurador de Deus. Entendeu? Tendo na mão o livrinho aberto, tudo que foi revelado até agora é introdutório. Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É introdutório para esse ponto principal, primordial, de suma importância.
que é o livrinho aberto. Porque o livrinho aberto fala da titularidade, da inexorabilidade dos juízos de Deus. Você gosta dessa palavra, né? Eu e o Ivan adoramos essa palavra. Da inexorabilidade dos juízos de Deus. Os juízos de Deus são inexoráveis, eles se cumprem. A palavra de Deus não volta vazia. Se Deus falar assim, abençoa o Carlos Augusto, você vai ser abençoado, custe o que custar. O inferno, o demônio, o mundo, a Dilma, pode ser quem for, alguém lá dentro da BH, ninguém detém isso. É irrevogável. É pé de coluna de fogo. É imutável. No meu íntimo aqui eu tô tentando fazer entender o seguinte. Como é que isso aqui fica na nossa vida prática? Eu acabei de pôr na vida prática aqui. Eu te abençoando aqui com a licença. Não, tá, mas eu falo assim, esse conhecimento todo aqui, no meu dia a dia. Pois é, nós estamos falando da titularidade, da irrevogabilidade, da inexorabilidade, da imutabilidade. E isso se cumpre em cada promessa que ele fez para nós. Tanto as mais amplas, latas e genéricas, que são todas aquelas, como aquelas que ele rema nos nossos espíritos. E isso implica... Tem que falar. Isso que o... Mas isso que você está falando aí que o Carlos está perguntando, Carlos Hamilton, isso que você está falando que o Carlos Augusto está perguntando, né? Isso implica também, não só a gente ter a mania de bênção, como a boa vida, né? Coisas só boas, humanamente falando, aquela mentalidade humana. Mas Paulo foi decapitado. Então o peso de glória para ele na eternidade é imensurável, né? Vamos dizer assim, né? Incomensurável. Mas ele foi decapitado. Humanamente falando, peraí, mas como é que pode ser abençoado? Ele foi decapitado. Não, tem essa, né? Um dos pontos que nós estudamos quando nós estudávamos lá a guerra espiritual é que nem sempre a vitória é aparente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Ele fala da imutabilidade. Muito pelo contrário. Muitas vezes parece que é derrotado, que é derrota. No caso de Jesus, na cruz, etc. Exatamente. Mas não são as coisas visíveis que são eternas. Muito pelo contrário, novamente. Então, eu quero que os irmãos prestem atenção. Cada detalhezinho desse capítulo 10 aponta para a questão da titularidade. Jesus é o titular, ele não é o reserva. Ele não está no banco. Ele é o titular, ele é o dono, ele é o proprietário, ele é o senhorio, ele é o Curios, ele é o Adonai, ele é o que manda, é o dono, ele é o dono, o técnico, o presidente, é tudo. E para dar ênfase a isso, a questão do direito que Jesus Cristo tem, e ele está aqui, isso está sendo apresentado na pessoa de um procurador angélico, revestido de características divinas. Tanto é que tem intérprete que bate o pé e fala que esse personagem aqui do capítulo 10 é Jesus Cristo. Inclusive, na primeira vez que eu dei o estudo, em 1992, eu falei isso, mas agora eu mudei de opinião. Eu estou vendo o estudo porque alguém fez uma argumentação exegética de muito peso. Bem, se é Jesus Cristo, como é que ele pode estar descendo do céu neste momento da tribulação? Então a vinda dele é 3 vindas, né? Entendeu? Aqui é um representante angélico revestido de características divinas. Mesmo porque existem anjos privilegiados aos quais é dado a permissão de apresentar a caracterização divina. O próprio nome Miguel significa aquele que se parece com Deus. Miguel significa quem é semelhante a Deus? Ou a gente sabe que o hebraico ele é um pouco flexível, né? Daniel significa juízo de Deus, juiz de Deus, julgado por Deus, a quem Deus julga, através de quem Deus julga. Ele é um pouco flexível o hebraico. Ele não é rígido, né? Ele é muito flexível.
Então, o próprio anjo Miguel significa aquele que se assemelha a Deus, que se parece com Deus. É a cara do papai. Entendeu? É a cara do papai. Então, existem anjos que têm o privilégio de trazer a caracterização divina. No caso aqui, ele traz como características glória, imutabilidade, fidelidade, majestade. Não é? Ele não tem pé como que de coluna de fogo, o rosto como sol, o arco-íris na cabeça, ele não está com um vestidinho de nuvem. Né? Ele tem um kilt de nuvem, uma saia de nuvem. Então, esse aqui não é Jesus Cristo, é um anjo representante. E tudo que ele faz e fala, e tudo que descreve nesse capítulo, fala da titularidade, do direito que Deus tem de ser dono das coisas. Por isso que 3 vezes no capítulo, nos versículos 2, 5 e 8, foi dito que ele tinha o pé sobre onde o anjo tinha os pés. Ahá! Ahá! Não é sobre a terra e o mar, é sobre o mar e a terra. Normalmente nas escrituras, só para você ver como é que é exegese, como é que o Espírito Santo, ele é minúsculo. O Espírito Santo é um rapaz dos detalhes. Não, ele está falando aqui do planeta inteiro. Entendeu? Observa sobre o mar e sobre a terra. O Espírito Santo é uma pessoa de detalhes. Eu gosto. O prazer, a delícia da exegese é o detalhe. O detalhe. Aquela coisa sutil que você lê assim. Aqui existe tanto o sentido físico, literal, como também o sentido espiritual, como também o sentido simbólico. É o mais amplo possível. Também. Envolve o geográfico, o físico, o literal, o simbólico, o alegórico, todos os sentidos. Porque porque quando uma coisa, a mãe quando quer chamar a atenção do menino, ela fala assim, né? O filho está fazendo uma coisa reprovável, ela fala, Isaac, né? Você não fala assim? Jó, não é? Existe uma ênfase aí. Tá. Existe algo a mais no que, né, numa simples convocação. Quando Deus repete uma coisa na Bíblia, é porque é importante. Agora, quando Deus tripete, aí, nossa, aí realmente é importantíssimo. Como diria o Chaves, é importantíssimo. Não é tanto que quando Deus convoca alguém, pode observar. Moisés, Samuel, Saulo. É sempre assim. Em eco. Né? Geraldo. Agora, só para passar a régua aqui, que na semana que vem, que infelicidade, a gente não poder ir até meia-noite. A gente, para fechar essa questão, por que Deus está tripetindo esta informação? Por 3 vezes é dito no texto que o anjo tem os seus pés, invertendo a normalidade da citação, que é sempre a terra e o mar. A gente sabe disso, né? Sempre que na Bíblia é citado esses compostos, né? Vem primeiro a terra e o mar. Agora que veio o mar e a terra. Exatamente. Porque como eu venho insistindo, falando e repetindo e tripetindo, a ênfase deste capítulo é a reivindicação da titularidade. É a reivindicação de posse. É reivindicação para posterior reintegração de posse. É devolver aquilo que é de direito ao Criador, ao qual aprove colocar na mão do seu filho, que foi o que cumpriu o papel da redenção, que tetelestou uma obra. Né? O mar, por 3 vezes é citado nesse texto, e isso antes da terra, exatamente porque Deus está como que declarando para o universo, através desse procurador angélico altamente qualificado, é que
eu vou reivindicar a titularidade daquilo que é meu, CQC, custe o que custar, e a começar pelo mar. Sabemos que o mar tem uma conotação negativa nas escrituras. A besta que Satanás levanta, ele levanta ela de onde? Do mar. Na eternidade vai ter de tudo, estrela, mas não vai ter mar. O mar já não existe. Os nossos pecados foram lançados aonde? No mar. Quando Deus cobriu a terra lá por causa do pecado avultado da época de Noé, ele cobriu com o quê? Com água, com o mar. Quando os demônios pediram, oh, Senhor, não manda a gente para o abismo, não, me deixa a gente fugir para os porcos, e os porcos pularam onde? No mar. Então, só para fechar, o mar, esse aí brotou esses dias, eu achei ótimo. O mar é símbolo da usurpação satânica. É símbolo daquilo que Satanás usurpou. Pertence a Deus, mas Satanás usurpou. O mar é símbolo da usurpação satânica. Por isso que ao reivindicar a titularidade através do seu representante angélico altamente caracterizado e qualificado, ele o faz num gesto bastante ritual de colocar o pé sobre o mar primeiro e depois sobre a terra, levantar a mão para o alto e jurar por aquele que criou todas as coisas, a questão da titularidade, que já não haverá demora. Você viu que bonito o negócio? Ô Carlos Hamilton, mas essa questão do mar que você está falando que não vai existir na eternidade. Mas então, mas a besta que é Mige do mar, quer dizer, é Mige das nações, né? Que a gente sabe que é na União Europeia, das nações ali. Então, a besta que é Mige do mar, ali está falando das nações, óbvio, né? O mar, nações, né? Mas esse mar aí né, que não vai haver mar, não vai haver nações, vai haver uma nação só, e não nações, um só povo. Aí não está dizendo o mar, literalmente o mar. Está dizendo em relação a nações. Porque vai haver um só povo, um só Deus. Né? Não é isso? Ou é realmente o mar, literalmente, que não vai haver? Exatamente o mar, literalmente. Porque o mar, literalmente, ele é exatamente símbolo das outras coisas. Então quando Deus está aqui mandando o anjo colocar o pé sobre o mar e a terra, o que está sendo reivindicado não é a posse, não apenas a posse do mar geográfico e da terra geográfica e literais, mas também do governo que se exerce por esses povos na pessoa do seu líder máximo, o anticristo. Entendeu? Tá. A Elaine gosta muito do mar. Ela já morou na beira do mar. Então, não, claro, lógico. Enquanto tiver tempo, aproveitem o mar. Só vai durar por mais 1000 e poucos anos. Então, quem quiser bronzear, que se bronzeie. Mas tanto é que eu não tenho preconceito, porque eu já morei na beira do mar. Na beira do mar. Oi? Os poucos anos que falta aí para o milênio e mais o milênio. No mínimo 1007 anos. 1000 anos de... A Terra ainda vai existir 1007 anos? No mínimo. Não, se o arrebatamento for daqui a 30 milésimos de segundo, agora. Entendeu? Isso significa que vai se iniciar um período de 7 anos e depois mais um período de 1000 anos. Então vai ter marra aí por mais 1000 anos. Dá para do século 21 para frente. Dá para bronzear bastante ainda. Hã? Não, claro que não. Eu prefiro pão de queijo com cafezinho. Já tem gente que prefere um piqui, vai para mais dentro, né? Mais longe do mar ainda.